Pois muito bem, galera do YouTube, estou na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série Smart Basic falando sobre funções exponenciais. Na aula número 2, nós vamos de fato entrar no mundo das funções exponenciais. Vamos começar a entender qual é a forma que tem esse tipo de função, interpretar o seu gráfico e já resolver algumas situações, problemas que estão associadas ao estudo das funções exponenciais. A gente chama de função exponencial toda função do tipo y igual a a elevado a x, onde esse a aqui é um número real, que a gente chama de base, e deve ser sempre maior do que zero, ou seja, positivo e diferente de 1. E o x é o meu expoente. Bem, a gente diz que essa aqui é a forma da função exponencial. Porém, em algumas situações problemas, é muito comum aparecerem funções que a gente chama do tipo exponencial. E aí, geralmente, elas têm essa segunda forma aqui, ó, y igual a elevado a x mais b, onde eu tenho aqui um acréscimo b, ou y igual a elevado a x vezes b, onde eu tenho essa base a sendo multiplicada por o número b. Uma característica importante das funções exponenciais é que a variável x aqui, ó, ela sempre aparece aqui no expoente. Vamos ver alguns exemplos de funções exponenciais. Na letra A, y igual a 2 elevado a x mais 1, que é uma função do tipo exponencial que tem essa segunda forma aqui, ó. Na letra B, y igual a 5 elevado a x, que é uma função exponencial que tem aqui, ó, a forma geral das funções exponenciais. Na letra C, y igual a 2 elevado a menos x. Observa que aqui o expoente ele está negativo. Quando isso acontece, a gente vai aplicar uma das propriedades da potenciação para que esse expoente fique positivo. Isso torna mais fácil, mais simples a classificação dessa função. Na letra D, y igual a 3 elevado a 0,5x vezes 2, que é uma função exponencial desse terceiro tipo aqui, ó, do tipo y igual a elevado a x vezes b. O gráfico desse tipo de função, das funções exponenciais, é uma curva que a gente chama de curva exponencial. Essa curva exponencial ela pertence sempre ao primeiro e segundo quadrantes do sistema cartesiano e pode ser classificada de duas formas. A gente pode chamar ela de crescente ou decrescente a partir de uma análise que a gente faz na base dessa função. Vamos ver aqui quando é que uma função exponencial cresce, ou seja, é crescente. Quando a base da função exponencial for um número maior do que 1, ou seja, 2, 3, 5, 4, e o expoente for positivo, essa função é classificada como crescente. E aí essa curva vai assumir esse sentido que está aqui na nossa tela, ó, de crescimento. Então, para uma função exponencial ser crescente, a base A dela tem que ser um número maior do que 1. Quando essa base é um número que está entre 0 e 1, ou seja, é um número decimal ou fracionário, e o expoente é positivo, a função é classificada como decrescente. E aí a curva assume esse sentido aqui, ó, de decrescimento. Observa que para a gente fazer essa classificação, é destacado aqui que o expoente deve estar positivo, ok? Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Agora, nós vamos aprender a classificar uma função exponencial em crescente ou decrescente a partir da sua lei de formação. Para isso, vamos recordar o que nós discutimos agora há pouco. Para que a função exponencial seja crescente, a base dela tem que ser maior do que 1 e o expoente deve estar positivo. Para que ela seja decrescente, a base dela deve estar entre 0 e 1 e o expoente também deve estar positivo. Então, observa que a gente tem que analisar duas coisas, a base e o expoente. Então, vamos começar aqui na letra A. A gente tem y igual a 2 elevado a x. Se olhar para o expoente, já é positivo. Então, primeira coisa analisada. Agora, para a base é 2. 2 é um número que é maior do que 1. Então, essa função é classificada como crescente. Lembra que sempre que essa base for um número maior do que 1, a função é crescente. Na letra B, y igual a 2 elevado a menos x. Com esse tipo de função que está aqui, a gente tem que ter um pouco de cuidado. A gente olha aqui para a base, ela é um número maior do que 1, só que o meu expoente ainda é negativo. E ele deve ser positivo. O que é que a gente vai fazer nessas situações? Lá na primeira aula, nós estudamos uma propriedade que dizia o seguinte,
Toda potência elevada a um expoente negativo é igual ao inverso de sua base, o expoente positivo. Então a gente vai aplicar essa propriedade nessa base aqui para tornar esse expoente positivo. Então a gente vai ter o seguinte, ó. O inverso de 2 é 1/2 e o expoente que era negativo passou a ficar positivo. Então, olhando agora para a base é 1/2 e 1/2 é um número que está entre 0 e 1. Então a minha função é decrescente. Na letra C, y igual a 0,5 elevado a x. Eu tenho uma base aqui que está entre 0 e 1. 0,5 é o mesmo aqui que 5 décimos. Então a minha função é y igual a 5 décimos elevado a x. Como ela está entre 0 e 1, minha função é novamente decrescente. Na letra C, y igual a 1/3 elevado a menos x. Eu tenho novamente aqui um expoente negativo. Então eu vou inverter essa base. A base é 1/3, vai virar 3 e o expoente vai passar a ser positivo. Olhando para a base agora, a base é 3. 3 é um número maior do que 1, ou seja, essa função é crescente. Na sequência, nós vamos aprender agora a determinar a lei de formação que está associada a uma curva exponencial. Para isso, a gente vai olhar o seguinte. A forma que nós vamos usar para definir essa lei de formação vai ser sempre essa aqui, y igual a elevado a x mais b. E por quê? Se nós usarmos aquela forma geral em algumas situações, a gente não vai conseguir encontrar esse acréscimo b, que é muito comum aparecer em vários problemas que envolvem o gráfico de uma função exponencial ou do tipo exponencial. E aí, usando essa forma, quando esse b for zero, a gente recai naquela primeira forma geral, que é y igual a elevado a x. Agora, como é que a gente vai fazer para identificar a lei de formação que está associada a uma curva exponencial? Vamos aqui para os exemplos. Diz assim, determine a função exponencial representada em cada um dos gráficos a seguir. Então, foi dada aqui a curva exponencial. Dá para perceber aqui que essa curva é crescente. Então, já sei que a minha base tem que ser um número maior do que 1. E foram dados aqui 2 pontos. Vamos destacar. Esse ponto que a curva intercepta aqui o eixo y, que tem coordenadas 0 e 1. E esse outro ponto aqui, da curva, que tem coordenadas quando x for 1, y vai ser 5. Vamos destacar ele aqui. Lembra que eu disse que a gente vai usar sempre essa forma geral aqui, y igual a elevado a x mais b. Quando a gente vai começar, a gente sempre começa por esse ponto que está aqui interceptando o eixo y. E por quê? Nele, o valor do meu x é sempre 0. E aí o que é que vai acontecer? Quando eu pego o x e coloco aqui como expoente do a, esse a vira 1, porque toda potência elevada a 0 vale 1. E aí eu consegui encontrar esse acréscimo b. Então vamos lá. Pegando essas coordenadas 0, 1 e substituindo aqui, a gente vai ter o seguinte. No lugar de y eu coloquei 1, no lugar de x eu coloquei 0. Só que a elevado a 0 vale 1. Então o que eu tenho aqui é 1 igual a 1 mais b. Agora eu vou fazer aqui uma troca simultânea de membros. Eu vou pegar tudo que está aqui no segundo membro para o primeiro e o que está no primeiro para o segundo. Então eu vou ter que 1 mais b igual a 1. Como eu quero encontrar o valor desse acréscimo b aqui, eu vou pegar esse 1, passar aqui para o segundo membro subtraindo, e 1 menos 1 vale 0. Então eu descobri que o valor do meu b aqui é 0. Então minha função agora está escrita dessa forma. Y igual a elevado a x mais o valor de b, que é 0. Como esse valor de b é 0, eu recaio naquela forma geral que a gente viu lá no início do assunto. Y igual a elevado a x. Para encontrar o valor do a agora, a gente vai trabalhar com esse outro ponto aqui, de coordenadas 1 e 5. E a gente não pode mais usar esse ponto, que intercepta o eixo y. Por quê? Porque a gente viu que ele anula esse a, torna esse a aqui igual a 1. Porque eu vou ter a elevado a 0, que vale 1. Então eu posso pegar qualquer outro ponto, exceto esse. Como a gente tem outro ponto aqui, de coordenadas 1 e 5, vamos substituir. Onde tiver x, a gente vai colocar 1. Onde tiver y, a gente vai colocar 5. Então vai ficar assim, 5 igual a elevado a 1. A elevado a 1 é a, então o valor de a vale 5. Agora já tem minha função. Eu sei que a vale 5, b vale 0. Então a função que está expressa aqui nessa curva é y igual a 5, que é o valor de a elevado a x, mais b, que é 0, e eu não preciso escrever. Então a função é y igual a 5 elevado a x. Vamos para a próxima tela da aula de hoje.
Na letra B, nós novamente vamos identificar qual a função exponencial que está associada a essa curva exponencial que foi dada aqui. Então vamos lá. Primeiro, vamos destacar aqui os pontos que foram dados nessa curva. A gente tem esse primeiro ponto aqui que intercepta o eixo y, que tem coordenadas 0 e 1. Esse outro ponto aqui, ó, que tem coordenadas menos 1 e 2. Vamos colocar aqui. E esse outro ponto aqui, ó, o terceiro ponto que foi dado, que é o ponto que tem coordenadas menos 2 e 4. Lembra que a forma que a gente vai usar para encontrar a função que está associada a uma curva desse tipo é sempre essa aqui, ó, y igual a elevado a x mais b. A gente já pode observar que essa curva aqui ela tem um sentido de decrescimento. Então, a gente vai encontrar uma base que está entre 0 e 1, ok? Então, vamos lá. Para encontrar o valor do b, que é por onde a gente começa, é sempre necessário que a gente use primeiro esse ponto aqui que intercepta o eixo y. Porque nele o x é 0 e quando eu colocar aqui, ó, a elevado a 0 vai virar 1 e eu consigo encontrar b. Então, vamos lá. Onde tem x eu vou colocar 0, onde tem y eu vou colocar 1. Minha função vai ficar assim, ó, 1 igual a elevado a 0 mais b. Só que toda potência elevada a 0 vale 1. Então, o que eu tenho é 1 igual a 1 mais b. Aqui eu vou fazer uma troca simultânea dos membros. Vou pegar aqui 1 mais b, colocar no primeiro membro, esse 1 que está aqui no primeiro membro para o segundo. Como eu quero b, eu vou pegar esse mais 1, passar para cá menos 1, então b vai ser 1 menos 1, que é 0. Então, já encontrei aqui o valor do b. Então, minha função agora está escrita assim, ó, y igual a elevado a x mais b, que é 0. Como o b é 0, eu não preciso escrever. Então, eu recaio naquela forma geral, ó, y igual a elevado a x. Agora, a gente precisa encontrar o valor desse a. Para encontrar o valor desse a, eu posso usar qualquer ponto, exceto esse que intercepta aqui o eixo y, porque a gente viu que quando eu colocar aqui, ó, o expoente 0, a elevado a 0 vale 1, e aí eu não consigo encontrar o valor do a. Mas aí vamos pegar esse outro ponto aqui, ó, de coordenadas menos 1 e 2, ou menos 2 e 4. No caso da gente, a gente vai usar esse aqui, ó, tem coordenadas menos 1 e 2. Onde tem x, a gente vai colocar menos 1, onde tem y, 2. Minha função vai ficar assim, ó, 2 igual a elevado a menos 1. Como essa potência aqui está com expoente negativo, a gente vai inverter a base a, que é 1 sobre a, é o inverso, e tornar esse expoente positivo. Então, minha função vai ficar assim, ó, 1 sobre a igual a 2. Por que eu não escrevi aqui o expoente 1? Porque qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma, eu não preciso colocar aqui o expoente 1. E observa que eu já fiz aqui a troca simultânea dos membros. Eu peguei 1 sobre a, coloquei no primeiro, e o 2 no segundo. Agora eu vou multiplicar aqui cruzado. Ó. Eu vou ter a vezes 2, que dá 2a, e 1 vezes 1 está aqui abaixo do 2 e não aparece, dá 1. Então 2a igual a 1. Como eu quero a, eu vou pegar esse 2 que está multiplicando e passo dividindo. Então a minha base a vai ser igual a 1 meio. Então a função que eu tenho é essa aqui, ó, y igual a 1 meio elevado a x mais 0. Como eu não preciso escrever 0, a minha função fica y igual a 1 meio elevado a x. E observa que a base realmente é um número que está entre 0 e 1. E deve ser porque essa função aqui, ó, o gráfico decresce. No próximo exemplo, nós vamos começar a resolver situações mais simples que envolvem a lei de formação de uma função exponencial. Vamos ao exemplo. Em determinadas condições, o número de bactérias de uma cultura cresce em função do tempo, obedecendo à seguinte função: b de t igual a 2 elevado a t dividido por 3. Considerando o t medido em horas, determine qual a quantidade de bactérias nessa colônia após um dia. Então, foi dada uma função aqui que mostra como é que cresce uma cultura de bactérias. Esse b de t, ele indica a quantidade, o número de bactérias que eu tenho depois de um determinado tempo. O t é o tempo que, para usar a função, deve estar em horas. E aí o que ele quer saber? Quantas bactérias eu vou ter depois de um dia? Então vamos colocar aqui, ó. Ele deu o tempo para a gente, um dia. Só que esse tempo não está na unidade que eu posso substituir dentro da função. O tempo tem que estar em horas, aqui está em dia. Mas aí é bem simples, ó, porque um dia corresponde a 24 horas. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a função que foi dada e onde tem t, eu vou colocar o tempo que foi dado, que é 24 horas. Vai ficar assim, ó.
O número de bactérias depois de 24 horas vai ser igual a 2 elevado a 24 dividido por 3, né? Ou seja, o tempo dividido por 3. 24 dividido por 3 é 8. Então, o número de bactérias depois de 24 horas vai ser igual a 2 elevado a 8. E 2 elevado a 8 é 256. Então, após 24 horas, eu vou ter 256 bactérias e a resposta da nossa questão é aqui a alternativa B. Bem, galera, essa foi nossa segunda aula sobre função exponencial. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz seu comentário, compartilha nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até nosso próximo encontro.